Bom dia. Senhor, sejam todos bem-vindos a essa programação especial. Feliz sábado de Santo Antão à Brava e na tudo diáspora. Nós, mulheres adventistas, nos também fazemos essa programação nesse dia especial, que é dia de jejum e oração. E essa programação está focada na missão, que como mulheres, nós temos uma grande missão. Então, nós sejam todos bem-vindos. Nós bem participam conosco nessa programação que você também decora nesse momento. Antes de dar continuidade a essa programação, eu também suplico a presença de Deus no nosso meio. Oremos. Querido Pai Celestial, grata por oportunidade e privilégio que o Senhor dá-nos por permanecer e, através do que nos prende, transmite para os outros. Bença com nós nesse momento, estou com tudo ouvintes que espalhados, que estão ouvindo e eu preencher esses vazios e que ensino e programação toda fazer reflete e pensa que não tem um Deus poderoso que está abençoando, que está cuida de nós. Nós te pedimos presença do Senhor conosco ali, dando continuação da programação e um sábado feliz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, nós também louva a Deus. Nós também louva a Deus através de um hino. Nós também junta nas vozes para nos adorar a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, e
Olá, feliz sábado. Que prazer é ter bom mais uma vez numa programação especial. Que prazer hoje há mais um culto de adoração a nosso Deus. Hoje, nós mulheres da Igreja Adventista na Cabo Verde não só, nos reunidos com um propósito só, uma missão só, de bem-hora a favor de obra do Evangelho de nosso querido Mestre Jesus. Muito obrigado por estar presente conosco nesse culto. E nos agradece também todo esse coral, os homens e mulheres que fervorosamente estão dedicados esse tempo, esse talento, para que esse hino seja proclamado, para que cada palavra dessa canção realmente faça um efeito, leve um impacto na boa vida espiritual. Que a cada dia essa expressão usa-me seja a nossa maior oração. Que no pede que Deus pode usar no tudo no ser, nos mãos, nos pés, para a pregação do Evangelho. Nessa programação especial, no tem um título muito bem interessante. Esse título é Mulheres, um exemplo de inspiração para a missão. Ora, que no Job, a palavra inspiração, se calhar por perguntar quem é que tem inspirado nessa vida ali? E não por pensa em muitos heróis. Não tá pensa em heróis bíblicos como Davi, Josué, Sansão. E não por pensa, se calhar, também naqueles discípulos que mais não tá fala. Pedro, Tiago, João. Mas e agora? Algum beijo pensa em alguma mulher na Bíblia que destaca na boa vida? Alguma mulher que teve um impacto bem forte na boa vida espiritual? Não terá um tempinho para pensar. Se calhar, pensa na Maria, mãe de Jesus. Ou porventura, pensa na Maria Madalena. Mulheres que têm um relato de história bem interessante na Bíblia e que durante nossa meditação eu também falo um pouco sobre elas. Na verdade, a Bíblia toda está cheia de histórias que foram protagonizadas por mulheres na Bíblia. E na meditação de hoje, nós também foca mais no Novo Testamento, nas mulheres que estão também ensinando como é que essas fé, essas coragem, Judas, a trilhar uma missão junto com Cristo. E não pode fazer uma pergunta de partida. Como que nós achamos Jesus está jogando para mulheres na época passada? Ou se calhar, more que outros autores da Bíblia, como Pedro, como Paulo, está jogando para mulheres. E se calhar, por falar, hoje em dia, não tem muitos influenciadores por aí. E cada um está dita qualquer ideia teórica sobre uma mulher. Cada um está falando que mulher é tal. E agora? E a boa como mulher? Quem é que boa é? Mais interessante e a beleza dessa mensagem é que Bíblia é a fonte. Bíblia é aquela verdadeira carta onde que não tem encontra nossa verdadeira identidade como mulher. E Jesus é Ele que está ditando realmente qual que é a nossa identidade. E na Bíblia, quando que nos estuda, quando que nos ouve para histórias de mulheres, e Ele é que nos descobre o que Jesus crê, de mim que bom, qual que Ele crescer, qual que é o propósito que Jesus tem para nós, enquanto ainda nos está vivendo ali. Bíblia tem que histórias de mulheres bem sábias, mulheres cheias de fervor e mulheres profundamente relevantes. Durante essa meditação, nós também refletimos sobre devoção, sobre fé e sobre a importância de mulheres no Novo Testamento. Nós também tivemos continuidade. O que é que mulheres fazem no cristianismo primitivo? E então, logo no final, nós também resumimos com alguns exemplos práticos, lições que você tirar na sua vida, a você como mulher, para você pensar, para você refletir. Qual que tem que ser o propósito e qual que pode ser a contribuição na sociedade que nós estamos vivendo. Pois bem, então nós também fazemos uma trajetória desde o nascimento de Jesus, uma trajetória bem curta, onde que nós também temos lições bem impactantes, desde o nascimento de nosso mestre até cristianismo nesse tempo primitivo.
Horas que não pensa na genealogia, que no Bajube lá no Antigo Testamento, que as genealogias é cheio de homens. Um tal homem, José, que bem teve Jacó, por exemplo, Jacó bem teve Paulo, Paulo bem teve um outro. Mas quando que não repara lá no livro de Mateus, não acaba para reparar que a genealogia de Jesus é bem diferente e é bem interessante. Na genealogia de Jesus, nós acaba para encontrar mulheres, nome de mulheres bem notáveis e com histórias interessantes, como Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, que foi mulher de Urias, e por último, Maria, mãe de Jesus. Ora, se nos estuda que histórias de profundamente, nós acaba para perceber que as mulheres ali teve um passado bem complexo. Cada um com sua história conta. Outros 10 foi horas que não está bem na Bíblia, não acaba para entender, mas teve um passado que foi que para olhos de vizinhos ao redor, que para olhos de pessoas mais bem distantes, que era um passado bonito, como Tamar, que foi rejeitada para seu próprio marido, que foi despojada, não está de para Raabe, que era prostituta, mas que acaba para acolher povo de Deus, não está de para Ruth, que também povo de Deus naquela época, e entre ele, que era uma moabita, que era bem aceite, não está de para Batseba, que também se passado, que era lá tão grande coisa, e por último, também para Maria, mãe de Jesus, que a Bíblia não traz nenhum outro relato de uma forma negativa. Mas interessante não é focar naqueles pontos ali. Job, para mim, interessante é realmente pensar de maneira que Jesus usa tudo que as mulheres ali, para que se missão, para que se obra podia baba adiante. As mulheres são exemplos de fé, exemplos de coragem, e foi através das mulheres ali que Jesus veio ao mundo. Que interessante. Pessoas que vivem nessas épocas desprezavam, rejeitavam elas. E hoje, horas que não lê, também não tiram os pontos negativos. Mas as mulheres ali que permitem ser usadas para a glória de Deus, para fazer com que a missão de Jesus capara no tempo, mas de continuar. E horas que não vai mais além, não acaba para perceber de que no nascimento de Jesus, ao invés de anjo dar notícia na parte paterna, eu podia dar a notícia para José, mas anjo Gabriel faz com que a notícia seja anunciada para Maria, mãe de Jesus. Ou seja, uma mulher foi escolhida para levar essa mensagem profética e para trazer Messias ao mundo. A boa está ser desprezada pelo fato de você ser mulher. A Bíblia está destacando como uma peça importante, como uma pedra fundamental para o sucesso do ministério de qualquer homem. Seja na lar, seja na casa, na igreja, no trabalho, na vizinhança, na qualquer lugar que for. Mulher é aquela peça importante para o sucesso de qualquer ministério. Horas que não também logo não passa um bocadinho mais adiante depois do nascimento de Jesus, lá no livro de João, não acaba para perceber que o ministério de nosso mestre foi marcado por 2 encontros muito significativos. Encontro com Nicodemos e encontro com mulher samaritana. Quem é que era Nicodemos? Nicodemos era um homem, um líder religioso, respeitado na sociedade. Mas um belo dia, com tudo se inquietações, se perguntas, ele vai à noite, ele vai procurar Jesus e ele vai fazer Jesus uma série de perguntas. Já a mulher samaritana, ela fazia diferente. Ela era desprezada para os judeus por causa de sua própria origem. Ele tinha um passado bem complexo, assim como não menciona de Raabe, de Ruth, de Tamar. Mas ela foi buscada para Jesus em pleno meio-dia. Mulher samaritana acabou de noite porque ele teve vergonha, porque ele te considerava como um ser tão importante ou melhor do que outros. Mas ele sabia de sua condição
E mesmo assim, foi buscada por Jesus em pleno meio-dia. Jesus fala, teve esse encontro com a mulher samaritana. E quando Jesus já contou tudo que ele devia, falava com ele. Mulher samaritana teve a energia, toda a coragem, toda a determinação. Ele vai para ser vizinhança e para falar de que ele encontra com o Messias. Mais adiante, não por aí não outra história. Não também lá na Mateus capítulo 15, ali também narrando a história de uma outra mulher. A mulher cananeia, ou não pode chamar de mulher sirofenícia. Essa mulher, ela passava também para uma circunstância de sua vida não muito agradável. Sua filha estava possuída por demônios. E quando que loube, mas Jesus até passava nessa região. Ele teve fé, ele teve muita coragem, ele grita e vai atrás de Jesus e fala, mestre, por favor, minha filha está endemoniada e precisa de ser curada. Jesus dá-lhe uma resposta que não pode bem ter uma outra ocasião de estudo, qual que foi a resposta que Jesus deu à mulher. Mas a princípio, a hora que não lê, é que até parece muito agradável. Mas mesmo assim, essa mulher que se sente ofendida, a mulher cananeia que se sente ofendida pelo que Jesus fala. E teve a coragem, e teve a humildade, e teve o reconhecimento. E falou, Jesus, mesmo com migalhas de poder de Deus, sim, que as migalhas de poder de Deus é suficiente para curar minha filha. Sua fé foi tão grande que Jesus elogiou e ele falou, mas sua fé está fazendo com que sua filha fosse curada. Humildade dessa mulher fazer com que a vida de seu filho fosse transformada. E hoje nossa vida, de cada de nós mulheres, com certeza tem um impacto diferente, porque não consta a história de humildade dessa mulher. Não trabalha ainda mais além? Sim, não aprende uma outra história. Agora a história de Maria. Maria que tem um encontro com Jesus. E quando que estava por perto de Jesus, ele fazia algo diferente. Algo que para olhos de discípulos, te perceba que devia ser feito. Te perceba de forma ofensiva. Mas Maria, ele compra um perfume muito valioso, que naquela época era equivalente a 300 dias de trabalho. Nós não temos 365 dias por ano, que assim? Isso significa que Maria, se fosse na nossa época, ela passa quase um ano de trabalho. Só para poder comprar aquele perfume valioso, para derramar na pés de Jesus Cristo. Isso te demonstra a humildade, a gratidão, uma vida de adoração e uma vida de reconhecimento que Maria teve de Jesus como seu Senhor e Salvador. Ao contrário de Maria, não tem relato de um homem na Bíblia que fazia muito diferente. Não tem história de Judas, que ao invés de fazer o que Maria fazia, ele contesta, Senhor, será que aquele dinheiro ali que podia ser abusado para dar para pobres? E Jesus responde dele, Judas, a mim os que te têm para a vida toda, presencialmente conheço, mas nós temos pobres, órfãos e viúvas conheço para a vida toda para nós fazer isso. Maria acaba para reconhecer valor. Ele acaba para reconhecer quem é que esse mestre era para ele. E ele fazia algo que para Judas não era nada. Judas, ao contrário de Maria, para 30 moedas de prata, é despreza mestre e é vender nós Jesus. Maria, horas que não bem no capítulo depois, logo na João capítulo 13, Jesus te mostra a cerimônia de lava-pés, a cerimônia de Santa Ceia. E ali, não te acaba para compreender o verdadeiro sentido de humildade, quando que Jesus mesmo te lava pés de seus próprios discípulos. Mas Maria já tinha ensinado os discípulos o que significa ser humilde, virtudes, qualidades, bons frutos, que através de mulher como Maria foi passado para discípulos que nem sequer te imaginava. Maria já chegava a uma posição de destaque. Quando que ele mostrasse uma vida com Jesus, é necessário de nos aprender a ser humildes.
quando já não passa no nascimento de Jesus, no seu ministério, mulheres que rodeam ali nesse momento, nós também ouve. Mulheres que esteve na pé de cruz, quando que Jesus estava pronto para ser crucificado. Quando que a hora de Jesus já dava, sim, Jesus já chegava aquele momento onde ele devia entregar a sua vida para cada um de nós. Todos os discípulos vão para casa. E não sabe algo interessante? Exceto João, que fica na pé da cruz. Mas não tem 5 mulheres que acabam junto com os outros discípulos para casa. Não tem mãe de Jesus, não tem irmã da mãe de Jesus, Maria, mulher de Clopas e Maria Madalena. E 5 mulheres, eles perseveram, mesmo em momentos difíceis, porque eles sabiam quem é que era seu mestre e eles tinham enraizado sua fé na Deus. Após a ressurreição, teve Maria Madalena. Foi ele que fica aos pés da cruz. Depois de que todos os discípulos já vão para casa, Maria Madalena fica lá no túmulo, porque tinham fé ainda metodava ser mestre. E Maria Madalena foi primeira então, quando que Jesus apronta para a ressurreição. Maria Madalena foi primeira a proclamar a ressurreição de Jesus. Não tinha aprendido sobre a mulher samaritana, que assim? Que é o primeiro que quando Jesus já falou com ele no poço de Jacó, que Jesus já falou que se ele beber desse água, e nunca mais é que até tem sede. Sim, essa mulher ali, ela vai na sua vizinhança, ela vai anunciar de que ele tem, que ele encontra Messias. E agora Maria Madalena está a ser pioneira também. Peba a flama que nosso mestre já ressuscita. Que fé, que amor, que esperança. Que os outros discípulos vão para casa. Mas eu não te pergunto, onde que estava esse fogo? Será que fogo era só então? Não é que as mulheres ali? Maria Madalena, que por incrível que pareça, que tinha aquele tanto destaque nos olhos de discípulos, mas que horas que não bem lê na Bíblia, não estou o que é que Maria faz? Que toda a determinação de fica lá no túmulo, porque se a esperança estava vibrante, estava vivo no coração, de que ele pode ser mestre e que não só ele pode ele. Mas ele tinha alegria, fervor, vontade de anunciar aos outros de que mestre já tinha ressuscitado. Pois bem, então te perguntava qual que era a importância que Jesus te dava para mulheres na época. Horas que não abri livro de Mateus capítulo 13, nunca tem tempo todo, mas lá na casa, onde que você está? Abre a Bíblia, capítulo 13, está relatando uma parábola interessante de ler. Ele está contando a história da grão de mostarda, que lá ele menciona um homem, e logo de seguida ele está contando a história de um fermento. Fermento e farinha, para fazer o quê? Para fazer pão. E ali ele está levando um ambiente doméstico. Ali ele está levando protagonista um homem, não. Como protagonista te leva uma mulher. E agora eu não te pergunto, por que será? Ele está fazendo histórias de homem, de coisas que homem não entende. Mas logo de seguida, Jesus te contava parábolas que para o cotidiano de mulheres era mais fácil de entender. Mas o objetivo de Jesus era não só que mulheres entendessem essa palavra. O objetivo de Jesus é que mulheres entendessem que elas eram pilar, que elas podiam ser líder, que elas podiam ser usadas na missão. Que elas eram pedra fundamental junto com os outros discípulos. Que elas eram desprezadas assim como elas pensavam. E assim como hoje também não pensa que mulheres é. Mas realmente, horas que não lê a Bíblia, quando não medita nas histórias de tudo que as mulheres ali que já não menciona, não acaba para perceber de que as mulheres ali, são mulheres que realmente impactam nossa vida, que não está jogando nessas fé, nessas coragem e nessas determinação. Pois bem, qual então que é o papel da mulher num cristianismo primitivo? Horas que no Atos capítulo 9, não te acaba por ser relato de uma outra mulher.
Tabita, que a Bíblia terá no ele como nome Dorcas, um outro nome que também esta chumabeira. Essa mulher lhe era uma mulher cheia de dons. E ele é conhecido como uma mulher que era serva, uma mulher que te servia, que mesmo após ser morte, povo espírito para que Pedro chega na Talita para ressuscitar, porque era uma mulher muito bondosa, uma mulher de serviço, uma mulher pronta na sua comunidade, pronta a fazer diferença. Sim, Deus humano, para nunca ser aquela mulher que te luta para a igualdade, uma mulher que te luta para uma posição mais alta, esquecendo de nosso verdadeiro propósito que está na missão de Cristo, que eleva amor, que eleva evangelhos, paz e alegria. Seja aquela mulher que junto com o marido também te desempenha seu papel como uma serva, como uma apoiadora. Mas Jesus também é humano para não ficar de braços cruzados. É humano para não ser agente passivo, mas ativo na missão. Não tem também nossa irmã Febe, que está relatado lá no livro de Romanos. Paulo está relatado como uma mulher que era benfeitora, uma diácona, uma serva, mulher que está servida nessa igreja. Não só útil para a igreja, mas também como ele foi útil para Paulo. E agora não te pergunta, depois de todos esses exemplos de mulheres, Tamar, Raabe, Ruth, que aparecem na genealogia de Jesus, história de Febe, que era uma mulher servidora nessa igreja, história de Dorcas, que usa todos seus dons, seus talentos, para que a comunidade vá adiante, mulheres que entendem qual que era o propósito e missão, história de Maria Madalena, que importa o custo que custar, e fazer com que Jesus fosse honrado. História de mulher samaritana que corre para anunciar de que Jesus era um Messias para sua vizinhança. Após tudo aquela história ali, onde que você encaixa? Que mulher que vou crescer? Eu entendo qual que é o verdadeiro propósito? Antes de não fazer nosso apelo, eu creio que você medita na letra dessa canção, que nesse momento o coral também canta. Percebe qual que é a verdadeira missão de uma mulher. Não é lutar, não é gritar, não é tomar uma posição que não nos cabe, mas sim enraizar na Bíblia, focar no amor, aprender sobre virtudes que não está na Bíblia, destacado na história de cada mulher, que não pode escolher cada dia e não aprende mais. Após ouvir essa canção, te convidar a refletir, a abrir o coração, para que não pode bem fazer nosso apelo final. Fechado por Cristo Jesus, repetido
Foi bom, né? Ter ouvido toda essa canção. Ter aprendido de que nossa missão eleva amor. É coisa que está parece simples, mas é realmente o que se importa na nossa sociedade. Jesus que chama homens. Hoje essa te chama bom como mulher. Entende que esse é um papel grandioso, um papel nobre que está fazendo toda a diferença. Por isso assume uma posição tão alta, porque nosso valor, liderança, nossa missão, já está escrito lá na Bíblia. E Jesus hoje te revelou, te falou, filha, avó como mulher, como serva. Hoje, Ansa também mostrou de que realmente boa é importante, boa é amada, boa é valiosa e útil para terminar essa missão e para levar o evangelho. Por último, quero falar de que realmente a boa como mulher foi chamado para ser uma mulher cheia de poder. Uma mulher determinada, como Ruth e Raabe, cheia de fé e resiliência, como Maria Madalena. Chamado a ser mulher que está ora, mulher que está foca no nosso principal objetivo, que é apresentar Jesus ao mundo e de anunciar se breve volta. Então espera que realmente a partir de agora, você está sentindo desprezado, que você está luta para aquilo que cai no papel, mas que você sente realmente como uma mulher útil de missão, que pode ser usada até os confins da terra, se Deus permitir. Então, que isso seja uma bênção na vida. E nós também termina, nós também pedimos as bênçãos e nós também agradecemos a Deus por esse momento maravilhoso que nós teve. Vamos orar? Bondoso Deus que habita no alto dos céus, que bom, que privilégio é esse de mais uma vez escolher a Bíblia e de prende de que não só homens foi chamado para essa nobre missão, mas de que com tantas histórias que não tem na Bíblia, hoje não acaba para aprender de que nunca exerce apenas um papel passivo, mas nós chamamos a ser agente ativo nessa nobre missão. Que alegria é de aprender de que nós não podemos parar de amor, não podemos parar de fé, não podemos ensinar outras mulheres a ser fortes, cheias de fé, de coragem, mulheres resilientes e que acaba para compreender de que acima de tudo, nosso verdadeiro foco, nosso verdadeiro propósito é de mostrar ao mundo de que muito em breve, nós está volta para buscar cada um de nós. Senhor, obrigada. Porque hoje nunca está sentindo desprezado. Porque hoje não acaba para compreender nosso verdadeiro propósito. De que não pode estar junto de marido, de um amigo, de um qualquer homem. E mesmo assim, ser útil para a obra de Deus. Obrigada por essa mensagem. Que isso seja sempre ecoado no nosso coração. Se nada que foi falado ali, que fica no nosso coração, mas que o que também foi nesse momento, fica gravado para sempre na nossa memória, que nos lembra sempre de que nós é uma mulher inspirada para a missão de Deus. Obrigada por tudo, Senhor, que nos seja uma bênção na nossa casa, na sociedade, na família, no trabalho, por onde quer que nos vai. Seja com cada um de nós e que cada vez mais nos reflete uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de fé e coragem para a missão. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.